Vamos! Tá difícil, hein? Tá difícil, mas a gente vai. Pera lá, deixa todo mundo entrar de novo. Deixa todo mundo entrar de novo. Espero que todo mundo volte, porque a gente caiu, mas a gente tá de volta. Gente, eu não sei se é só a minha live ou se é algo geral, assim. Não sei se vocês estão acompanhando live de outras pessoas. Eu não sei, eu juro que eu não sei se é só aqui, se é o meu celular que tá meio, né? Ou se é por conta do Instagram mesmo. Live de novo. Mas não tem uma live que não cai, né, Mari? Tá difícil aqui. Vou fazer uma vaquinha aberta pra arrecadar fundos pra um celular. Tá caindo mesmo? Ufa! Cris, você salvou meu dia. Juro. Porque eu achava que era só comigo. Juro mesmo. Que bom que não é só comigo. Eu vou aqui colocar o comentário fixado de novo. Eu vou dar mais alguns segundinhos para quem estava comigo retornar. E aí eu vou dar a dica do braço. Eu estava falando sobre o braço. Não é verdade, Cris? Salvou meu dia. Sério, ontem eu fiquei muito chateada com a live, que eu tava fazendo super empolgada e aí cortou e vocês perderam. Eu fico chateada porque quem não consegue acompanhar ao vivo acaba vendo depois, né? E aí não conseguiu. Mas tudo bem. Ó, vamos lá, dica do braço. Vamos à dica do braço. Como eu estava falando, é o seguinte, eu estava mostrando o incorreto. Paramos nessa parte da explicação, ok? O cotovelo não é incorreto, inadequado. Olha só a hora que meu cotovelo sobe. É que eu não estou decolando, para vocês verem a musculatura das costas. Ó, inadequado, adequado. Percebe que é uma rotação muito pequenininha, mas ela existe. Esse horário é o mais bomba de lives, Babi? Tá bombando aqui, mas a gente tenta seguir. Tem muito conteúdo. E aí, ó, de frente, inadequado, adequado. Olha esse giro. Inadequado, adequado. De novo, inadequado, adequado. E é que eu realmente não tô decolando, mas quem me viu ontem na live percebe que essa musculatura aqui do ombro, ela fica gritante. Será que dá pra ver? A hora que eu mostro toda a minha musculatura, elas criam tônus. As costas criam tônus, ou seja, isso é o braço encaixado. Então, quando a gente pensa aqui, ó, aí vamos voltar. Quem estava comigo antes que pegou as dicas da mão. Então, quando a gente vai montar um braço de segunda posição, por exemplo, eu vou lá, acerto a minha mão, bonitinha, ó, como eu tenho a posição da minha mão, meu cotovelo inadequado, opa, cotovelo adequado. E olhando de perfil, olha como fica. Não fica esse cotovelo para baixo, caído, mortinho. Não, cotovelo alto, tá? E aí é muito mais fácil de você sustentar uma posição, uma segunda de braço. Se ele tá encaixado, se você tem esse giro, fica muito mais fácil. Porém, todavia, contudo, o que não pode acontecer é isso aqui, ó. Acontece muito. Eu falo assim, sobe o cotovelo. Aí o ombro vem junto. Aí vira um brinco de orelha. Não. O ombro desce sem perder o cotovelo. Ó, de novo. Cotovelo inadequado. Cotovelo adequado. Porém, sem subir o ombro. Ombro relaxado. Tá? Ó, tentem fazer isso. Depois, só esse treino. Faça com o braço direito e depois faça com o braço esquerdo. Juro pra vocês, só de mostrar, eu já sinto a minha musculatura do braço trabalhar. Minha musculatura de antebraço, minha musculatura do braço. Nossa, que palma, não? Minha musculatura de ombro, de costas, ela fica ativada, tá? Quem tá entrando? Claprado, tudo bem? Cris, vamos lá.
Ju, sinto meu dedão do pé esquerdo nos relevés já há algum tempo. Esses dias notei que está um pouco inchado. Será que tenho que me preocupar? Não exatamente. Sinto meu dedão do pé esquerdo nos relevés há algum tempo. Cris, precisa sentir, porque, tipo, não dói muito, mas tá inchado. Inchaço não é normal. Não é normal. Primeiro, tô vendo todas as possibilidades. Eu tô tão engasgada. Veja todas as possibilidades. Primeiro, veja se a sua sapatilha não está apertada demais. Ou a sapatilha, ou até mesmo a ponteira. Por quê? Aí você vai falar, mas tá igual no lado direito e no lado direito eu não sinto. Lembrem que o nosso corpo, ele é perfeito, sim, porém temos um lado maior que o outro. Temos um dedão um pouquinho maior que o outro, uma perna um pouquinho maior que a outra, certo? Um pé um pouquinho maior do que o outro. Então pode ser, vamos colocar suposições, pode ser que seja isso. E aí, como ele tá mais apertadinho, ele tá ficando inchado. Pode ser, tá? Outra coisa, não sei se você já teve algum tipo de lesão nesse dedão antes. Se você já teve alguma coisa antes, pode ser que pelo movimento ele acabe ficando inchado. Ó, a Mari colocou aqui, põe gelo, Cris, pode ser que isso ajude, não sei. Sim, eu também recomendaria gelo, porque é o inchaço. Mas se não tem dor, sabe o que eu faria? Eu acompanharia isso, no sentido assim, é só no relevê, ou seja, toda vez que eu subo na ponta, ou não, quando eu faço relevê, ou quando eu faço, sei lá, quando eu tô descalça. Tenta juntar as peças. Quando eu tô no balé acontece isso, quando eu não tô no balé acontece a mesma coisa, ou não, é só no balé. Tenta juntar essas peças. E aí, lembra da que eu sempre falo, do nível de dor, de 0 a 10. Quanto que tá essa dor? Ju, tá 2. Então, ok, não precisa se preocupar tanto. Mas se essa dor é muito persistente em sentido de dias, por exemplo, eu fiz aula hoje, trabalhei em relevê e eu fico sentindo meu dedão mais 5 dias. Isso aí é interessante avaliar. Não nesse período de quarentena, porque estamos num período diferente do costume, mas tenta perceber isso. E aí sim passar essa questão de quarentena, que a gente dá um respiro nas coisas, aí você vai atrás. Mas faça um gelinho. Um gelinho pode ser que ajude, sim. Um gelinho é sempre bom. Não para tudo, gelo não é para tudo, fique bem claro aqui, mas o gelo ajuda em inúmeras dores, inúmeras coisas. A Fernanda colocou aqui, já aconteceu comigo que quando dancei na ponta, minha unha ficou roxa e depois caiu. Qual será o motivo? Pode ser, Fê, eu ia falar Cris, mas é Fê. Pode ser, Fê, que o seu dedão seja um pouco maior ou que aquela unha seja mais sensível em relação às outras. Pode ser. Aquela unha mais sensível e aí com o atrito, muitas bailarinas não têm unha nos pés. É mais normal, é mais comum do que vocês imaginam, mas pelo atrito da unha contra a ponteira ou contra a própria sapatilha, esse atrito faz a unha cair. E aí acontece, e é normal. Comigo, Juliana, nunca aconteceu de cair unha. Minhas unhas são bem fortes. Mas na época da companhia de dança, que a gente ensaiava bastante, eu tinha uma amiga, juro pra vocês, que ela não vivia com unha, ela não tinha unha no pé. Porque vivia caindo. Crescia um pouquinho, atrito, caía. Aí crescia, atrito, caía. Juro pra vocês, era uma coisa de louco. Cris, não é natural, não é normal inchar. Então, mas vai observando isso. Vai observando, tá? Se o inchaço, ele vai diminuindo, no sentido assim, hoje inchou, mas inchou menos que a última vez. Inchou menos, ou não, ele inchou mais do que a última. Ou mantém, o inchaço é sempre igual. Tenta observar isso e fazer gelo. Gelo vai ajudar bastante. Vamos lá, eu tenho mais 4 minutos. 4 minutos. Pra gente fechar 1 horinha de live. Mesmo que a gente perdeu a primeira, não tem problema.
Vamos lá. Ai, adoro quando vocês mandam vários coraçõezinhos assim. Ai, adorei. Perguntas. Ó, por exemplo, olha só que loucura. Eu nunca tive problema com unha, unha caída. Mas eu sempre, a minha vida inteira, eu tive problema, não é nem unha encravada. A minha unha, imagina que é a unha do meu pé. A cutícula, ela nasce por debaixo da unha, a minha cutícula. E aí, eu tinha uma dor que era a sensação da unha encravada, mas não era unha, era cutícula. E aí, eu não podia tirar. Olha só que loucura que eu vivi anos da minha vida. Eu não podia tirar essa cutícula, porque é uma proteção, e quando eu tirava, ficava muito sensível, doía. Se eu não tirava, ficava um excesso de pele, fazia pressão no meu dedo e doía. Ou seja, tudo doía. Então, algumas pessoas sofrem com algumas coisas, outras pessoas sofrem com outras. E isso, pra mim, da questão das pontas, eu acho que foi o mais dolorido, porque permaneceu durante muitos anos, até eu entender o ponto que eu podia tirar, o ponto que eu podia deixar e o ponto que eu podia, sabe, tirar, ter aquele meio termo, pra não ficar nem de mais nem de menos. Foi difícil. A Bru me perguntou, que ponteira você usa? Bru, eu não estou fazendo aula de ponta no momento atual, agora, 2020, mas eu sempre usei ponteira de silicone. Ponteira de silicone é o que eu uso hoje e é o que eu me adapto super bem, tá? Eu uso aquela, pra quem tava na live que eu fiz com a Roberta do perfil Bailarinas Adultas, ela apelidou essa ponteira de mortadela de frango. Eu uso a ponteira mortadela de frango, tá? Que é aquela rosinha, sabe? Aquela ponteira rosinha de silicone, eu uso essa. Babi colocou, meu pé não dói, ele arde. Babi, eu sentia muito isso no começo. Muito. Era uma sensação de ardência em todos os dedos. Não era uma coisa localizada, não sei você. Mas no começo, quando o corpo ele tá se acostumando com essa ideia do meu peso todo em cima do meu dedo, eu sentia muita ardência também, e era no geral. Sabe o que eu fazia? Todo dia depois da aula, todo dia não, mas a maioria dos dias onde eu sentia mais ardência, o pé cansado, eu chegava em casa, aí eu jantava, olha só, eu lembro disso até hoje, eu chegava em casa, que era noite, eu jantava, e aí eu pedia pra minha mãe pegar uma bacia com água quente. Aí a gente colocava água quente e eu deixava meus pés ali. A água quente me ajuda a dar uma relaxada, dar uma, sabe, acalmada nos pés. Isso pra quem tá começando as pontas é ótimo. Ou pra quando você tem um dia de muito ensaio, ficou muitas horas com a ponta, ajuda a relaxar, tá? Por exemplo, nesse caso eu não colocaria gelo. Percebe a diferença do quente pro frio? Eu colocaria uma água quente. E algumas pessoas ainda colocam sal grosso. Aí, ó, como a Mari colocou. Colocam sal grosso. Ajuda bastante. Essa salmoura ajuda bastante. Fernanda, é verdade que pintar as unhas dos pés dói na hora de colocar a ponta? Fê, eu não acho que seja, olha só, eu não acho que seja o fato de pintar, o fato de esmaltar a unha. É o fato de você fazer a unha no sentido de tirar a cutícula. Aí sim. Porque aí entra no caso parecido com o meu. Se você tira toda a cutícula, você tira a proteção. Muitos professores não recomendam tirar as cutículas quando você está em processo de ponta. Porque realmente ela é a proteção do seu pé, a proteção das suas unhas. Então, se você tem uma unha mais sensível, ela pode não ter algum problema, mas ter uma sensibilidade que talvez você não precise passar por ela, entendeu? Então tome cuidado com esse meio termo, talvez tirar um pouco do excesso, mas não fazer a unha do pé por completo, não tirar a cutícula. Esmaltar, não vejo problema, mas é mais a questão da cutícula, tá? A Mari tava no dia da Roberta, né? Ela lembrou. Bru, não consigo usar nenhum tipo de ponteira, isso é normal? Sim. Super normal, super normal. Em 1990 e tralalá,
Quando eu comecei a usar ponta, não existia ponteira de silicone. Não existia. Existia ponteira de pano e muitas bailarinas usavam meia. Sabe meia fina, 3/4? É uma meia bem fininha que a gente encontra por aí. E usavam meia fina entre os dedos. Então eu cheguei a usar isso durante um tempo. Mas eu tinha amigas que não usavam nada. Colocava esparadrapo onde sentia mais dor, aonde o dedo acabava raspando na própria sapatilha e vida que segue. Então isso é algo até que meio que pessoal. Se pra você não consegue, tem pessoas que não conseguem ficar com os dedos muito apertados. Não tem problema nenhum. Se isso não te prejudicar a ponto de abrir bolhas nesse sentido, vida que segue. Tem gente que coloca um dedal também. Eu já vi várias bailarinas que, por exemplo, tem o dedo do pé, né? Coloca um dedal no dedão e o restante deixa livre, porque não consegue usar. Então, é normal sim. Fernanda, eu uso de silicone. A de silicone hoje é a mais usada. O meu é na curva do lado do pé. No arco do pé, Babi. Outra dica pra você então. Faça massagem nessa região onde você sente dor, tá? Faça massagem com as mãos ou com bolinha de tênis. E além disso, fortaleça a musculatura do pé, tá? Fortaleça a musculatura do pé. Ju, como que eu fortaleço a musculatura do pé? Quando você for fazer aula de meia ponta, faça aula descalça. Isso pode ajudar, tá? Tem um exercício, não dá pra mostrar aqui agora, mas imagina ele. Eu tenho uma toalha, imagina uma toalha de rosto, uma toalha pequenininha. Eu coloco meu pé em cima dessa toalha. E aí eu vou trazer a toalha com os dedos do pé. Pode repetir isso durante algumas vezes, tá? Isso também ajuda a fortalecer a musculatura do pé. Cris, depois se puder fala quando usar o quente e o frio. Geralmente, olha só, o frio a gente utiliza para inflamação. Inflamação, que mais? Geralmente inflamação, dores, mas assim, as dores podem mudar. Geralmente inflamação. Inflamação usa gelo. Quando é algo mais muscular, a gente usa o quente. Mas é difícil eu dar um geral. Vou colocar algo mais pontual. Por exemplo, Juliana, eu tenho protusão discal, que é o início de uma hérnia de disco. Quando eu estava atacada da hérnia de disco, eu colocava uma bolsa quente na região da lombar. Por quê? O quente, ele relaxa a musculatura. Então, por que eu sentia dor? Porque a minha musculatura estava travada. Aí eu coloco o quente, a musculatura ela vai relaxando. Diferente da minha tendinite. O que é uma tendinite? Uma inflamação do meu tendão. Como é uma inflamação, eu coloco gelo. Percebe? Porque se eu colocar quente na inflamação, eu só vou piorar a inflamação. E se eu colocar gelo nas minhas costas, que meu músculo estava travado, ele só vai travar mais ainda. Então isso acaba dependendo de cada tipo de lesão. O que você quer melhorar naquela lesão? Aí você usa o quente e você usa o frio. Na maioria dos casos é frio, tá? A Dani, na minha época era de pano, Dani? Quando surgiu a ponteira de silicone, era muito cara. Era muito cara. Eu não lembro a questão de valores, mas eu lembro que minha mãe falou assim, Ju, não dá pra ter ponteira de silicone agora não. Você vai ter que esperar um pouco porque tá muito caro. É muito caro. Você vai ficar com essa de pano aí, minha filha. Você pode segurar isso aí. Aí eu lembro que depois de um tempão, uma colega minha achou um lugar, eu acho que era na Marabá. A Marabá ainda existe, que eu sei. Ela achou na Marabá uma ponteira de silicone um pouquinho mais em conta. Mas eu lembro que foi bem caro na época. Porque era novidade, gente, era novidade. Ana, eu uso a velha ponteira de pano, a única que me adaptei. Sim, é adaptação. Ponteira de pano, meia, eu nunca vi outras coisas, esparadrapo. Mas é muito pessoal, isso é uma coisa muito pessoal. Não adianta você falar, mas ponteira de silicone é melhor? Não. Cada pessoa tem aí a Dani, ou meia, algodão, boa. Bem lembrado, Mário, algumas pessoas colocam algodão
Coloca um algodão em alguns espaços onde tem mais atrito, também pode. Eu coloco spray para amenizar a dor, sim. Sabe o que eu usava muito? Quando aquela pelinha tava me doendo, eu colocava xilocaína, porque ela dá uma leve adormecida. E aí você tem que tomar cuidado, porque eu não sei a forma que é vendida hoje na farmácia, mas eu tinha que colocar só um pouquinho, porque senão ela adormecia todo o pé, aí eu não conseguia fazer o exercício. E depois coloco o micropóreo com algodão, ótimo. É isso aí, gente, é teste. É teste. Ah, testei o algodão, não deu certo, tenta outra coisa. Ah, testei a ponteira de silicone, deu certo. Legal, vai com ela. E vai levando, e vai levando. Tudo é teste. Da mesma forma que a ponta, o modelo da ponta é teste também. Então, não adianta. Tudo é teste. Certo? E eu acho que é isso. Nossa, conversamos bastante, hein? Hoje rendeu as perguntas e respostas. Passamos até de 1 hora de live. Mais alguma pergunta pra gente encerrar? Enquanto vocês mandam, que tem um delayzinho aí. Lembrando que as vagas do nosso treinamento Corpo Resistente vão até sexta-feira, 23h59. Na biblioteca Balé Sem Lesão já teve uma galera que me mandou direct. Eu fechei a biblioteca e o pessoal me mandou direct depois. Ah, mas eu não consegui entrar. Gente, fechou. E a mesma coisa que vai acontecer com o treinamento Corpo Resistente. Sexta-feira, 23h59, eu fecho as inscrições e ninguém mais entra. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, entra só na próxima. Tá bom? Lembrando que são 15 aulas para você fortalecer o seu corpo em casa, mais os bônus de aula de pilates, live de perguntas e respostas com a nutricionista /bailarina. Que mais? É um conteúdo bem legal para você apertar o play e fazer, não precisa ficar mudando de página toda hora. É bem didático e bem legal. Fê, a de pano não me adaptei. Pra mim era sofrido, era o que eu tinha na época, mas entre a meia e a ponteira de pano, eu me sentia melhor com a de pano. Bru, qual é o seu balé de repertório favorito? Les Sylphides. Les Sylphides é meu balé de repertório favorito, porque eu dancei ele, eu perdi as contas de quantas vezes eu dancei. Perdi as contas, eu dancei muito, mas muito, anos da minha vida. Olha, sem brincadeira, eu dancei uns 4 anos da minha vida este balé de repertório. Fiquem as dicas, já andei explorando, depende de cada pé, sim, depende de cada pé. Depende de cada pé. E aí eu acho que é isso, pessoas. Pra quem entrou aqui no final, essa live, essa parte vai ficar salva pra vocês conferirem as dicas que eu dei desde o começo. Foi um bate-papo incrível, adorei as perguntas de vocês. Perguntinha sobre o dedo indicador, eu vou pesquisar e vou tentar trazer essa resposta pra vocês. E a gente se vê, quem sabe a gente não se vê amanhã, quem sabe eu não abro uma live surpresa, quem sabe. Vejo vocês muito em breve, tá bom? Um grande beijo, boa noite e obrigado por estarem aqui comigo. Até!